A paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. E pela fé, irmãos, a gente pode sentir a presença de Deus na nossa vida. E eu confesso, irmão, que eu senti a presença do Senhor neste lugar, nessa noite. Ele está neste lugar e Ele vai ministrar o seu coração. Esta é minha oração. E quando o pastor Otávio me convidou para estar nessa noite aqui, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale para a tua igreja? E Deus me trouxe uma palavra que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, que está em Isaías capítulo 30. Peço perdão aos irmãos que a minha Bíblia, nervoso por causa da hora, peguei a Bíblia diferente, é uma versão, é a nova Almeida atualizada, mas garanto que não é muito diferente da sua, tá bom? Isaías capítulo 30, versículo 21, depois nós vamos discorrer pelo texto, pelo capítulo, mas a princípio só esse texto, só esse versículo. E sentado mesmo do jeito que você está, mas em reverência à palavra, acompanhe a leitura, por favor, que diz assim: quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra, dizendo, este é o caminho, andem nele, ou andem por ele. Vou repetir, quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo, este é o caminho, andem nele. Oremos. Senhor Deus e Pai, eu te louvo, Senhor, engrandeço o teu santo nome nesta noite. E te peço, ó Deus, e já agradecido por esta leitura, te peço que o Senhor fale aos nossos corações. Nós queremos ouvir a tua voz nesta noite. Ministra cada um de nós, Espírito Santo de Deus, que o homem diminua e o teu Santo Espírito cresça no meio de nós, ó Pai, que o Senhor possa me usar nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus. Dissipa, Senhor, todo o pensamento contrário, Pai, e que o nosso pensamento possa estar cativo a Ti nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu tenho observado, e lá na posse eu tenho tido assim uma relação muito grande de pedidos de oração. Muitas pessoas enfermas, muitas pessoas doentes, e é o que a gente está vendo hoje na nossa sociedade, né? Muitas pessoas vivendo em aflições, e a gente pode ver doenças espirituais, doenças psicológicas, doenças físicas, de pessoas dentro e fora da igreja. Dentro e fora da igreja. Pessoas cansadas, desencorajadas, entristecidas, amarguradas, preocupadas e por aí vai. E todas as vezes que nós oramos, e eu tenho visto isso aqui também, quando o pastor Otávio convoca a igreja, quem sentiu o desejo de vir aqui na frente, muitas pessoas se levantam e vêm até aqui, se ajoelha, chora diante do Senhor. E isso tem falado ao meu coração, tem me chamado a atenção. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Mas, irmãos, eu entendo, e eu sei que os irmãos também entendem, que nós estamos vivendo um processo de santificação. Amém? Estamos passando por um processo. Nós vamos alcançar a estatura de homem e mulher perfeita quando Jesus voltar. Enquanto não, Ele vai tirando as nossas impurezas, vai nos purificando, vai tirando os pecados, os vícios. Então é um processo que nós estamos vivendo. Então o que eu vou dizer agora aqui, irmãos, não se choquem, eu não quero ser aqui, não muito espiritual e nem muito fatalista também, mas um pouquinho realista, de que tudo isso que está acontecendo, irmãos, é por um ponto: falta de Deus. Falta da ação do Espírito Santo nas vidas das pessoas, ou nas nossas vidas mesmo, até aqui dentro da igreja. E eu comentei com a igreja essa semana, melhor dizendo, semana passada, quinta passada, que a palavra de Deus fala sobre a apostasia.
O que é apostasia? É afastar, abandonar a fé. Mas, irmãos, nós estamos vivendo um tempo que cristãos estão se apostatando da fé dentro da igreja. Dentro da igreja. Uma certa religiosidade. E com isso, nós estamos sendo carregados por muitas coisas. Estamos dividindo uma atenção que é especial, que é exclusivamente de Deus, com outras coisas. E isso está nos enfraquecendo, isso está nos entristecendo, isso está trazendo uma grande carga em nossas vidas. E nesse texto, irmãos, quando eu leio, eu gosto muito desse texto, porque é muito real, e aquele que está na conexão com o Senhor realmente vai ouvir a voz do Senhor, e ouvir a voz de Deus é pela fé, é uma conexão que há. E quando Isaías diz que quando nós nos desviarmos para a direita ou para a esquerda, nós ouviremos atrás de nós uma voz, dizendo o caminho que devemos seguir. É este o caminho, não é esse que você está seguindo. Mas no capítulo 30, se nós voltarmos lá no início, no versículo 1, a gente pode ver um relato do profeta mostrando o perigo que se aproximava de Jerusalém. As tristezas que se aproximavam do povo de Judá e das consequências que iriam acontecer com a invasão do exército inimigo. Se nós lermos o texto, tanto o 29 quanto o 31, a gente vai entender esse contexto da história. E no versículo de 1 a 7, nós podemos ver uma grande repreensão. Uma repreensão àqueles que confiaram em pedir ajuda e buscar socorro no Egito. E aqui eu coloquei entre parênteses, né? A vítima se apaixonou pelo seu algoz. Porque todas as vezes que eles passavam por um aperto no deserto, a primeira coisa que eles diziam, quero voltar para o Egito. Lá era melhor, lá tinha melhor comida, esse maná não serve. Mas eles viveram 400 anos na escravidão. E hoje eu já faço uma aplicação nisso. Nós podemos estar vivendo numa escravidão, numa cegueira espiritual que nós não estamos percebendo. Mas Deus está chamando a nossa atenção. Deus está nos despertando para isso. Estar aqui nesta noite, como disse o pastor Otávio, não é um encontro social. Há um propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Deus quer falar comigo, com você. Eu coloquei um título para essa mensagem, Obediência, pensando em ouvir a voz de Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus e nós obedecemos, nós abrimos ou nós permitimos que Deus nos abençoe. Então nós devemos ouvir e obedecer. Vou estar falando um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Então no versículo 1 do capítulo 30, diz assim o texto: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem consultar o meu espírito. E aqui, irmãos, a gente pode ver que hoje também não é diferente. Quantas vezes nós tomamos decisões sem consultar a Deus? Qual foi a última vez que você consultou a Deus para tomar uma decisão na sua vida, na sua jornada, na sua caminhada? Precisa responder. Mas pense isso no seu coração. Qual foi a última vez? Não consultar a Deus, aquele povo, mas preferiram fazer as coisas de acordo com seus próprios pensamentos. E isso é uma realidade para nós hoje também. Nós somos muito eu. Não, eu sou, eu faço isso, eu tenho isso, eu posso isso, e Deus está em segundo plano. Eles poderiam ter consultado a Deus através do Urim. O Urim é aquela pedra que o sacerdote tinha no peito, no peitoral, e eles faziam tipo uma pergunta, né? um tipo de adivinhação, pastor, me ajude. Mas eles tinham também os profetas, que eles podiam consultar. Mas eles não fizeram isso. Eles não consultaram, eles fizeram de acordo com seus pensamentos. E existe algo que nós precisamos pensar e rever no momento que a gente vai tomar uma decisão. Nós temos a palavra de Deus. Nós podemos consultar a palavra de Deus.
Amém? Nós temos a palavra em nossas mãos, graças a Deus por isso. Alguns lugares nem tem mais, mas nós temos a palavra de Deus. Nós podemos orar, podemos colocar o joelho no chão e falar com o Senhor, porque o véu se rasgou e hoje nós temos acesso, através de Cristo, ao Pai, e Ele vai responder ao nosso coração. Podemos consultar também em oração, mas podemos também, irmãos, consultar os nossos líderes, que são homens capacitados e separados por Deus para nos orientar. Homens que estudam. Eu não digo só da nossa denominação, eu digo de uma forma geral, homens, pastores que foram separados, que são usados por Deus para orientar o rebanho do Senhor. Então nós temos vários motivos para não fazer a nossa própria vontade. Amém? Temos vários motivos para não fazer aquilo que bate no nosso pensamento. Não, vou fazer isso, acabou. Muitas das vezes nós consultamos só depois que a resposta deu negativo. Só depois que o programa ou o trabalho deu errado. E aí nós vamos consultar a Deus. Senhor, deu errado, e agora? E aí eu penso, né? Deus pode falar assim, agora é problema teu, foi escolha tua. E nós vivemos de escolhas. Nós vivemos de escolhas. Eles não consultaram ao Senhor e o Senhor está cobrando isso deles. Do versículo 8 ao 17, a gente pode ver, irmãos, uma grande ameaça. O Senhor faz contra aqueles que não deram importância aos seus conselhos, enviados através dos profetas. Tudo o que fizessem seria transformado em correção para eles. Vejam o texto. E ele diz para o profeta, vá e escreva isso numa tabuinha diante deles. Escrevam no livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Porque este é um povo rebelde. São filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes, olha que palavra forte, não tenham mais visões. E aos profetas eles falam também, não profetizem para nós o que é reto. Digam-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Irmãos, que palavra atual. Que palavra atual. E aí eu entro novamente na situação da apostasia dentro da igreja, porque muitos estão assim. Muitos não querem ser exortados, muitos não querem ouvir a verdade, mas querem ser massageados em seu ego. Querem ouvir aquilo que apraz ao seu ouvido. Uma concordância com aquilo que já está no seu coração. Mas não é assim que a gente vive. Nós fomos alcançados pela graça do Cordeiro. E a palavra de Deus diz que nós devemos olhar para trás e nos lembrar de quem nós éramos. Você se lembra de quem você era? Onde você estava e onde você está hoje? A palavra manda nós nos lembrar disso, olhar para trás. Não é uma coisa que vai ser jogado no mar do esquecimento, isso vai ser sofrimento, choro, isso sim vai ser jogado. Mas onde nós éramos e quem nós éramos, nós temos que lembrar, para glorificar a Deus, quem somos hoje. Hoje nós somos ricos, somos filhos do rei, somos escolhidos, estamos sob a luz de Deus. Vivíamos em trevas, irmãos. Vivíamos em pecados. Não que deixamos de pecar. Ainda não. Estamos no processo. Mas Deus tem nos ajudado. Deus tem nos conduzido. Deus tem falado aos nossos ouvidos. E como diz a palavra, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Temos que estar atentos à voz do Senhor. Temos que estar atentos à voz do Senhor. Então aqui ele relata um fato muito importante, porque aquele povo não estavam querendo ouvir a voz do Senhor. Estavam querendo ouvir aquilo que estava nos seus corações. Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tire os tampões dos nossos ouvidos. Que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos. Que o Senhor mude o nosso coração. Coloque amor, coloque esperança, mas coloque acima de tudo obediência à sua palavra. E fazendo assim, irmãos, nós vamos viver melhor. Eu não estou fazendo uma relação aqui do sofrimento que eu falei do início, de doenças, enfermidades, não.
que a palavra diz que nós não vamos estar livres disso. No mundo nós teremos aflições. Mas se nós formos obedientes e estivermos na presença do Senhor, nós vamos passar por tudo isso glorificando a Deus, glorificando ao Senhor. Sabe por quê? Porque quem não está na presença do Senhor, irmãos, o primeiro pensamento que vem é de tirar a própria vida. Isso os jornais nos mostram. Recentemente, ou essa semana, uma esportista tirou a sua própria vida, pelo menos é o que indica, pulou de 7º andar de um prédio, que leva uma pessoa a atentar contra a sua própria vida. Desesperança, erros, escolhas erradas, tudo isso nós corremos um risco. Tudo isso nós somos passíveis de fazer. Mas se nós estivermos na presença do Senhor, Ele vai falar aos nossos ouvidos. O caminho não é esse. Vai por esse aqui. Ele vai nos conduzir. Ele vai nos livrar do mal. Ele vai nos livrar do laço do passarinheiro. Podemos até passar pelo vale da sombra da morte, mas Ele vai estar comigo e com você. Porque é a promessa de Jesus. Estarei convosco até a consumação dos séculos. E Ele está. Ele está. O Espírito Santo que habita em você, ele vai te incomodar. Ele vai te dizer que está errado. E você vai ficar tão incomodado que não vai nem conseguir dormir. Mas tem que estar conectado. Tem que estar em linha com o pensamento de Deus. Senão nós não vamos ouvir. Se você estiver no silencioso, falando uma linguagem mais moderna aí de celular, se você estiver no silencioso, você não vai ver Deus te chamando. Coloque no maior volume que você possa colocar o teu coração. As tuas antenas estejam ligadas, porque Deus está falando. Deus está falando. Então, irmãos, aqui a gente vê nesse texto uma grande ameaça para aquele povo e um grande alerta para a nossa vida hoje. Vejam o que ele diz no versículo 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, na conversão e no descanso está a salvação de vocês. Aleluias. Irmãos, é na conversão, é no nosso coração transformado e no descanso em Deus que está a nossa salvação. Então descanse no Senhor, espere nele com fé, viva de fé em fé e glória em glória. Está chorando? Louve a Deus. Está alegre? Glorifique a Deus. Está enfrentando tribulações? Glorifique ao Senhor, mas descanse nele. Descanse nele. E ele continua aqui dizendo, na tranquilidade e na confiança. Confie no Senhor. Confie. Eu falei à igreja ontem sobre fé. A fé é o fundamento, diz Hebreus capítulo 11, daquilo que a gente não vê. Mas pela fé já existe. Pela fé já existe. Não é acreditar no desconhecido. É acreditar naquilo que a gente não está vendo, mas sabe que Deus vai se mostrar, vai nos dar no momento certo. Então, se nós estamos doentes, vamos acreditar que Deus vai trazer a cura. Mas eu não estou vendo isso ainda, mas vai acontecer. Porque Deus cumpre as suas promessas. As promessas de Deus não serão frustradas. E se Deus tem uma promessa para você, tem um propósito para a tua vida, você não vai descer à sepultura sem antes ele cumprir na tua vida. Mas tenha fé. Viva pela fé. Descanse em Deus. Tenha confiança. E ele diz ainda que na tranquilidade, na confiança, reside o quê? A força, a nossa força. Nós somos fortalecidos, irmãos, quando nós confiamos em Deus, quando nós descansamos no Senhor. Mas o profeta diz aqui, mas vocês, no caso o povo, não quiseram, eles rejeitaram, não quiseram descansar em Deus, não quiseram ter tranquilidade, não quiseram ter confiança. Isso é um alerta para mim e para você nessa noite, que nós podemos já aplicar na nossa vida. Não, eu não quero isso para mim, eu quero descansar em Deus sim, eu quero ter tranquilidade, eu quero ter paz. A paz que excede todo entendimento, que o mundo não entende, mas nós que
conhecemos a Deus, conhecemos Jesus Cristo que nos salvou, nós teremos paz. Vamos deitar e logo pegar no sono, assim como diz o nosso bispo, que diz, eu chego em casa, eu deito e logo eu durmo, não tem preocupação. Ou melhor, até tem, né? Mas ele tem paz. Ele tem paz. Nós temos as nossas preocupações, mas se tivermos paz, tudo vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. Deus não vai tirar as adversidades, não vai tirar as enfermidades. Eu entendo, irmãos, que isso é para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Deus sempre vai querer, ou está querendo nos ensinar alguma coisa. Estamos numa sala de aula. Toda vez que entramos na igreja, nós nos reunimos, estamos para aprender de Deus. Deus está nos preparando. Para quê? Para a eternidade. Deus está nos preparando para a eternidade. Jesus disse isso em João 14. Eu vou, mas eu vou preparar morada. Ele está preparando. Daqui a pouco vai ser dado o habite-se. E não está longe de acontecer. Porque a trombeta vai tocar. E aquele que estiver atento vai ouvir a trombeta. E vai receber a chave. Ó, para cá, a tua é para lá. Não, o teu é aquela vila lá do outro lado. Nós vamos receber. Mas temos que estar atentos. Que Deus nos abençoe. O homem tem a tendência, irmãos, de fazer as suas vontades, contrariando a vontade de Deus. E eu falo isso com relação a nós, crentes. Falo isso com relação à igreja. Nós somos conhecedores da palavra, estamos crescendo na graça e no conhecimento. E eu louvo a Deus pela nossa igreja, o empenho que o nosso bispo tem em trabalhar nisso. Cursos, conferências, vamos ter uma conferência agora em outubro, parece que já tem mais de 800 inscritos. Isso é saudável, isso é bom. É bom a gente aprender a palavra do Senhor, crescer. Irmãos, não permita que o inimigo te engane. Como? Esteja na palavra. Guarde a sua palavra. Guarde a palavra do Senhor. Ouvi um pastor ontem falando que já estão pensando, esse pessoal aí da internet, né, Microsoft, enfim, já estão pensando em criar uma nova Bíblia. Uma nova Bíblia feita pela inteligência artificial. E essa nova Bíblia não vai ter aqueles versículos que contrariam eles. Eles vão tirar tudo isso e vão, entre aspas, vão tirar os erros que existem nessa Bíblia atual. Vão corrigi-la. Ela já está muito desatualizada. E ele disse o seguinte, se você que tem a sua Bíblia, compre mais e guarde as 7 chaves. Mas melhor ainda do que guardar as 7 chaves, é guardar no seu coração. Decore ela. Decore ela. Irmão, só a palavra vai nos sustentar. A palavra é o sustento para a nossa alma. A palavra de Deus é o sustento. A voz do Senhor está dizendo, vai nesse caminho. Vai nessa tua força, mas não é por aí, não é para a direita nem para a esquerda, é por aqui. Ainda no capítulo 30, nós podemos ver aqui uma doce bondade. A partir do versículo 18, ele faz uma promessa consoladora para Sião, para o povo, que ele fala, por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vocês e se levanta para se compadecer de vocês. Eu achei esse texto lindo. Deus está esperando a mim e a você, para que a gente se arrependa dos nossos pecados e para que Ele tenha misericórdia de nós. Deus é compassivo, Deus é longânimo. Aleluias. Salmo 103. Por favor, abra Salmo 103. Versículo 8, olha o que diz. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em
bondade, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele se afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele te conhece. Desde o ventre da nossa mãe, ele nos conhece. E ele está ministrando, ele está trabalhando em nós, está ajustando, está tirando ali os carrapichos, está acertando o que está torto. Ele está trabalhando na nossa vida. Então ele espera, o Senhor espera para ter misericórdia de vocês e se levanta para se compadecer de vocês, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que neles esperam. De novo, espera em Deus. Espera no Senhor. Se eu não me engano, acho que é o Salmo 27, que Davi, versículo 14, ele fala: Senhor, eu quero esperar em Ti. Eu quero aguardar em Ti. E esse é o desejo que nós devemos ter no nosso coração. Estar na presença do Senhor, desejar estar na presença de Deus, mas esperar nele, aguardar nele. Que maravilha, que bênção é poder usufruir, irmãos, das misericórdias do Senhor. Participar disso, desse banquete que Deus nos oferece todos os dias. Ele está dizendo que Ele nos ama, que Ele nos quer bem e que Ele não quer ver ninguém se perdendo. Ele vai nos trazer, ou está sempre nos conduzindo por seu aprisco, com amor e misericórdia. Mas Ele espera de nós um posicionamento. Ele espera de nós que a gente possa enxergar em nós os nossos erros. Ele espera de nós que a gente se arrependa dos nossos pecados. E diga: Senhor, sou dependente de Ti. Nós oramos agora há pouco. Nós somos incondicionalmente dependentes do Senhor. Independente da posição que nós estamos dentro da igreja, ou no púlpito, ou sentado aí, somos todos dependentes do Senhor. Carecemos da ajuda de Deus. Carecemos do perdão do Senhor. Não somos autossuficientes. Não somos aqueles que fazem e daqui a pouco está consertando. Não. Nós somos dependentes do Senhor. E Ele vai agir na nossa vida, Ele vai fazer aquilo que lhe apraz. Ele vai nos guardar e vai aguardar também o nosso arrependimento. Versículo 19, ele diz: porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, vocês não vão chorar mais. Olha, é uma promessa. Ele certamente se compadecerá ao ouvir o clamor de vocês, e ouvindo, ele responderá. Irmãos, mais uma vez, está chorando, está sofrendo, clame ao Senhor. Derreta o seu coração diante de Deus, porque Ele inclina os seus ouvidos, Ele vai te responder. Ele está pronto para te responder. Não faça como um amigo, que um dia nós nos prontificamos a orar por ele, ou melhor, pela filha dele, que estava internada com um problema cardíaco, uma jovem de 17 anos. E ele falou assim: não precisa orar, porque Deus já sabe o que eu estou passando e o que ela precisa. Não haja como ele, porque para mim isso é uma arrogância. Deus sabe, sim, Deus é onisciente, mas Ele quer ver o nosso coração, Ele quer ver a nossa atitude, como nós estamos diante dEle. E Ele vai sempre estar fazendo algo para mexer com a nossa vida. Ele não quer que ninguém fique na inércia, Ele não quer falar com ninguém prostrado por causa de uma enfermidade ou por causa de um sofrimento. Todas as vezes que Ele ia falar com um servo, Ele disse: levanta daí. Levanta que eu quero falar contigo.
nós devemos sim nos prostrar diante do Senhor para agradecer, nos humilhar, rasgar o nosso coração, porque é isso que Ele quer ver de nós. Ele não quer ver uma prostração por causa de problemas. Problemas que nós vimos um limite. Nós temos um limite. Nós podemos ir até um ponto, e a partir daquele ponto ali, não tem mais solução, entrega nas mãos de Deus, porque Ele vai agir. Quer um exemplo disso? O povo de Israel, fugindo do faraó, foram para o deserto na condução de Moisés. Um dado momento, eles se depararam com o Mar Vermelho. Não tinha mais para onde ir. Diante deles, o mar, atrás, o exército de Faraó, de um lado, muralhas, do outro lado, as cidades fortificadas do Egito. Para onde ir? E agora? Eles choram, querem voltar para o Egito. A única solução seria olhar para o céu. E foi do céu que veio o socorro deles. Foi do céu que veio. E a palavra diz que a noite toda soprou um vento impetuoso, um vento contrário. Irmãos, se está passando por um vento contrário, glorifica a Deus. Porque vai ser esse vento contrário que vai abrir o mar para você. Vai ser esse vento contrário que vai abrir o mar para você. É diante dos desafios que Deus vai agir na tua vida. É diante dos desafios. Então Deus quer ver atitudes nossas, quer ver procedimentos nossos. Não vai haver mais choro, pois o Senhor se compadecerá de nós, quando ouvir o nosso clamor e nos responderá. Deus respondeu o clamor de Jonas, quando ele estava lá no ventre do peixe. Mas eu quero falar um pouquinho de Jonas agora. Por favor, abra lá em Jonas. Sabe onde fica Jonas? Jonas, depois de Obadias ali, o profeta menor. Aqui, irmãos, nós podemos ver um relato. Deus falando com o homem, dizendo que ele deveria fazer algo, e ele, ao ouvir, ao invés de obedecer, o que ele faz? Ele avança para a direção oposta, ele foge da vontade de Deus. E ele fugindo, ele desceu. Ele foi na direção de Tarsis, e diz o texto que ele desceu para Jope, e a gente seguindo mais o texto, ele entra no navio, e dali começa a acontecer algo ali contrário, tempestade e tal, e ele desce para onde? Para o porão, para se esconder ou para dormir. Depois disso, tudo acontece, eles clamam ao Senhor, e Deus, tem gente que está atrapalhando vocês. Eles identificam o problema, era Jonas, falei Jó? Estou falando Jó o tempo todo. Não, é Jonas, tá? Jonas, perdão. Eles identificam o problema, pegam ele e jogam no mar. E a palavra diz que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Ele fugiu da orientação de Deus. E ao fugir, ele só desceu. Mas ele não fugiu dos propósitos de Deus. E lá no ventre do grande peixe ele ora ao Senhor. E o que ele diz? Capítulo 2, versículo 2 diz: e na minha angústia clamei ao Senhor, e ele o quê? Me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Você pode estar onde você estiver, Deus vai estar contigo. Salmo 139. Onde você estiver, Deus vai estar com você. Clame a Ele, grite por socorro. Senhor, me socorre. Me acode, como diz lá no Nordeste. E Ele vai te responder. Ele vai entrar com providência na tua vida. E o versículo 21, que nós lemos: quando te desviares para a direita ou para a esquerda, ouvirás uma voz, dizendo: este é o caminho, caminhai por ele.
mesmo estando na presença do Senhor, irmãos, podemos e vamos correr o risco, como eu disse no início, de nos desviar tanto para a direita quanto para a esquerda. Mas se nossos ouvidos estiverem atentos, ouviremos a voz do Senhor, como um pai que orienta um filho. E aí eu me lembrei de uma cena que eu vi essa semana no local. Chegou uma família, era uma reunião, na verdade. Chegou o pai, a mãe e uma jovem, ia ter seus 13 anos. E ela encontrou com seus amigos, os amiguinhos estavam ali, e ela foi toda serelepe para ficar com os amigos. Os pais sentaram mais na frente. O pai foi, quando ele chegou no lugar para sentar, ele olhou para trás, só fez o sinal. Ela veio de ombro baixo, cabeça baixa, e ficou do lado do pai. É assim que Deus faz comigo e com você. Vai ter um momento que ele só vai fazer um sinal. Aqui. E nós temos que obedecer. Como essa filha obedeceu ao seu pai. Temos que obedecer. Irmãos, ouvir a voz de Deus é sinal de obediência. Fugiu disso é incredulidade, é desafio. Então obedeça a Deus quando você ouvir a voz do Senhor. Porque você vai ouvir. Você vai ouvir um dado momento da sua vida, quanto mais você buscar a voz do Senhor, você vai ouvir. Ele vai falar contigo de alguma forma. E eu quero concluir dizendo, irmãos, que que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Que nós possamos obedecer a voz de Deus no momento que tivermos que tomar alguma decisão, possamos consultar a Deus. Não seja altivo, não pense por conta própria, consulte ao Senhor. Jonas ouviu a voz de Deus, mas escolheu ir para a direção oposta. Quando não obedecemos à voz do Senhor, o próprio Deus, com sua infinita justiça, irmãos, nos exortará e nos corrigirá pela escolha errada. Deus é ruim? Não. Ele não é ruim. Deus é vingativo? Também não. Deus castiga? Não creio. Mas eu creio, eu acredito que o Senhor exorta e corrige. Deus é amor. Mas a palavra também diz que ele é fogo consumidor. Porém, irmãos, diante desse amor, se houver algum erro, alguma situação de desobediência, ele vai nos corrigir. Ele vai nos corrigir com o seu cajado. Ele vai nos corrigir e com o seu cajado ele vai nos conduzir em segurança para o aprisco. A vara está numa mão, ele vai corrigir. Mas o cajado também está ali para conduzir, para nos conduzir em segurança para o seu aprisco. É isso que ele quer. Ele quer nos deixar, quer nos manter seguros. Então a minha oração, irmãos, é que nós possamos ter discernimento na palavra do Senhor, que nós possamos ouvir a voz de Deus e que jamais venhamos a sair debaixo das suas fortes mãos. Porque ele não tira a sua mão, nós é que saímos debaixo dela. E essa é uma grande realidade. Por fim, o tempo já está me sufocando aqui. Vamos abrir João capítulo 10, por favor, para encerrar. Jesus é o nosso bom pastor. Vou adiantar a leitura. João capítulo 10, Evangelho segundo João. Diz assim: em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe para outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. O Senhor é o nosso bom pastor. Jesus Cristo é o nosso bom pastor. E ele está diante de nós. Ele está nos conduzindo. Ele está falando a mim e a você. Ouça a voz do bom pastor. Jesus Cristo, ele entregou a sua própria vida por mim e por você.
Ele tinha consciência de tudo que ele ia passar, do sofrimento que ele ia viver. Ele ainda disse: Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas depois ele disse: não, que não seja a minha vontade, mas que seja a sua. Que nós tenhamos esse pensamento, que nós tenhamos essa maturidade para dizer: Senhor, minha vida está em tuas mãos, que seja feita a tua vontade. Amém? Feche seus olhos.